Nos próximos episódios de Meu Pecado, Juliano pede que o pai se acalme, mas ele joga a esposa na rua. Segundos depois, ele vai resgatar a mãe e a coloca na caminhonete, dizendo que ali ela não pode ficar. Matilde assiste tudo, mas entra na casa, sem nenhuma cerimônia. Sozinho em seu quarto, Rodolfo chora convulsivamente. Neste meio tempo, Lucrécia vai tirar satisfações com Renata sobre a demissão de Branquinha, e a entojada explica que a tia achou umas fotos de Carmelo debaixo do colchão da garota, e por isso a expulsou. A garota conta que a sobrinha do padre inventou a história sobre o caso dela com o marido da prima, para encobrir seu amor pelo rapaz. Só que Lucrécia não acredita em nada e perde a paciência, insinuando que alguém colocou as fotos do rapaz no quarto da garota e acha que foi ela quem fez isso. Renata manda Lucrécia contar tudo para Rosário, mas ela diz que prefere dar mais uma oportunidade à prima e diz que quer que ela saia dali por sua própria vontade. Neste meio tempo, Paulino briga com a esposa e diz que a prepotência dela não tem limites e avisa que vai ver Branquinha para se desculpar, pois a garota tem muita dignidade e sabe que ela não vai voltar. Minutos depois, Branquinha chega à casa paroquial, contando que foi expulsa por Rosário e comenta como tudo aconteceu. Na casa dos Horta, a fofoca entre Lorena e Matilde sobre o escândalo de Justina e Rodolfo. A tia insiste na história de que a garota não deve tentar prender Juliano, com a gravidez. Enquanto isso, o rapaz consegue acomodar a mãe na pensão de socorro, e os dois discutem. Ele manda a mulher se preocupar com Josué, que está sofrendo muito com a situação, e avisa que cedo ou tarde, a verdade sempre vai vir à tona. Na saída, ele encontra Manuel, que percebe que o amigo está muito transtornado, mas o rapaz não diz por quê. Alguns minutos mais tarde, Paulino chega à casa paroquial para falar com Branquinha, mas Matias conta que eles têm outro problema, pois Josué descobriu que o fazendeiro é seu pai. Ele revela que foi obrigado a contar a verdade, pois pegou o rapaz se autoflagelando, com as costas todas machucadas pelo chicote. O padre conta ainda que o rapaz estava fazendo isso por ainda estar apaixonado por Lucrécia. Momentos depois, Juliano volta para a casa dos pais e tenta consolar Rodolfo, que está muito triste, mas determinado a tirar Justina de sua vida para sempre. O rapaz se dispõe a ajudar o irmão, que também deve estar arrasado com toda a situação. Neste meio tempo, Juliano liga para Matias para saber se Josué está na igreja. E Matilde, intrometida, quer dar palpite na vida dos pais do rapaz. De noite, Delfina vai ver Lucrécia, que ainda está em choque com o que aconteceu. A empregada diz que Juliano está no telefone e precisa falar urgentemente com ela. O rapaz conta que precisa vê-la, pois precisa falar sobre Josué e Paulino. Os dois marcam de se encontrarem alguns minutos no local de sempre. Delfina pergunta o que Juliano queria, mas Lucrécia diz que não pode comentar nada. Porém, se ele quiser falar sobre o que ela está imaginando, vai ser um escândalo, e a cidade inteira vai ficar sabendo. Na porta da casa do Souza, Renata espera pacientemente Carmelo sair e mostra a foto que tirou. Ele rasga tudo, mas ela avisa que tem muitas cópias e que até deu uma para a sobrinha do padre. A moça exige a casa de Rio Branco, mas o rapaz não está para a brincadeira e manda a ex-amante mostrar a fotografia para quem ela quiser. E Lucrécia chega ao local marcado, revelando a Juliano que sabia que Josué pode ser seu meio-irmão e que descobriu tudo no dia do acidente do rapaz. Juliano fica indignado e não entende por que a moça não contou tudo a ele e pergunta: "Você consegue dormir tranquila, sabendo que seu irmão está apaixonado por você?" A garota tenta explicar que a paixonite de Josué só durou até ele entrar para o seminário, e agora ele já vai ser ordenado, mas Juliano conta que o rapaz ainda não a esqueceu. E na Fazenda Milagre, outro rolo tá se formando. É que Rodolfo foi atrás de Paulino exigindo explicações. O professor chega e dispara o primeiro de direita na cara do amigo. O fazendeiro se arma para devolver o soco, mas diz que aceita, pois sabe que merece. Rodolfo dá outro soco de esquerda, acertando novamente a cara do infeliz. Em sua defesa, Paulino diz que não vai se justificar, pois este foi o pior erro que cometeu em sua vida. Mas Rodolfo está muito decepcionado com o homem, que ele considerava um dos seus melhores amigos. O professor avisa a Paulino que nem tente se aproximar como pai de Josué, pois o garoto é seu filho e o ama com toda a sua alma e seu coração. O fazendeiro então lembra do dia em que o amigo o visitou, logo após seu derrame, quando pediu perdão, e conta que agora ele já sabe por quê. De joelhos, ele pede perdão novamente ao amigo. Rosário chega bem na hora e vê a cena. Vai dar merda. Paulino pede perdão a Rodolfo de joelhos, pelo erro que cometeu no passado, mas é pego em flagrante por Rosário, que vê toda a cena.
Obviamente ela se mete e manda o marido não se humilhar tanto, mas ele não escuta a esposa. Somente depois que Rodolfo sai, é que ele se levanta e conta a Rosário que o professor já sabe de toda a verdade. Mas não foi ele quem revelou o segredo, mas está feliz que isto tenha acontecido, pois tirou um grande peso de suas costas. Rosário persegue o marido pela casa, falando sem parar. Os dois discutem novamente e ele joga na cara dela que teve necessidade de ficar com outra mulher que o valorizava, já que ela nunca foi uma boa companheira. Paulino, que está disposto a colocar todos os pingos nos is, ainda joga na cara da Mocreia que ela nunca o amou e se casou por interesse. Paulino diz mais outras verdades na cara da Bruaca e diz que, se o escândalo que está por vir é motivo suficiente para ela pedir o divórcio, que o faça. Enquanto isso, Carmelo está numa saia justa com seus companheiros de jogo, que foram cobrar os cheques sem fundo que o rapaz deu para pagar as dívidas. Se fazendo de desentendido, ele joga a culpa no banco e diz aos rapazes para não se preocuparem, pois vai dar um jeito. Os homens avisam que ele tem apenas 2 dias para pagar o que deve. Minutos depois ele chega ao bar de sempre e encontra Fidel. O entojado diz que no momento está sem liquidez e o bandido manda Carmelo pedir dinheiro aos sogros, pois descobriu que Juliano, além das terras, também está comprando toda a produção de maçãs. E o infeliz tem a brilhante ideia de que este é o momento certo para renegociar a dívida dos Cordoba. Mas o rolo não para por aí. É que Modesto também está no bar, e ouve toda a conversa dos dois. Neste meio tempo, Irena liga para a casa de Rodolfo. Matilde atende, e a mulher explica que ele ficou de ir à sua casa dar aulas particulares para sua filha, mas não apareceu. A tia de Lorena conta que ele teve um problema particular. Segundos depois, Lorena se junta à tia e tem um piti porque o noivo ainda não ligou. Ela avisa a tia que vai ao médico sem ele no dia seguinte. Já é tarde quando Juliano encontra Josué na rua, totalmente consternado. O rapaz tenta conversar com o noviço e diz que agora entende que é apenas um bastardo. Mas Juliano diz que nada importa, pois ele e o pai o amam muito. Malvado diz ainda que estará sempre ao lado de Josué e pode contar com ele para o que precisar. No dia seguinte, logo cedo, Lucrécia vai conversar com o pai e diz que já sabe o que aconteceu. Ela confessa que ouviu a conversa dos dois na noite anterior e sabe que sua mãe o ofendeu. Mas Paulino revela que está cagando e andando para Rosário, mas está muito triste com o desprezo de Rodolfo, que é o que mais lhe importa, pois sabe que o amigo nunca vai lhe perdoar. Paulino percebe que a filha não está bem, mas ela evita comentar o assunto. Na casa dos Horta, Matilde vai puxar assunto com Rodolfo e conta que Irene ligou perguntando pelas aulas particulares. O homem agradece e sai, deixando a mulher no vácuo. Alguns minutos depois, Juliano chega à pensão de socorro, levando uma mochila com as coisas da mãe. Chorando, ela pergunta onde vai morar, pois não pode ficar ali para sempre. Ela quer saber se não pode ficar na casa da Álamos, mas ele responde que a residência está em obras. Justina pergunta sobre Josué e Juliano conta que o irmão não quis tocar no nome dela. Sem batina, Josué encontra Rodolfo em casa. Os dois se abraçam e comentam que é muito difícil superar tudo o que aconteceu. O professor diz ao filho que, para ele, não interessa se o rapaz é filho de Paulino ou não, pois o ama independente de qualquer coisa. Olhando nos olhos do rapaz, que agora está sem a batina, Rodolfo manda Josué fazer o que achar melhor para conquistar a paz que precisa. Na Milagre, Justina tenta conversar com o marido, mas ele diz que não tá afim. Ela insiste e pergunta como ele pretende tratar Josué de agora em diante. Renata escuta a conversa dos tios atrás da porta e ouve quando Paulino revela que não pretende mudar em nada a forma como ele e o filho se relacionam, pois entende que o garoto foi criado por Rodolfo. A doente finalmente revela que estava muito preocupada, achando que o marido iria incluir o bastardo em seu testamento. Paulino responde que se ele for mesmo seu filho, o garoto teria direito, mas Rosário avisa o homem para ele nem pensar nisso, pois o único filho dele se chamava César e blá blá blá. Rodolfo vai até a casa de Matias tirar satisfações com o amigo. Ele quer saber por que o padre se calou por todos estes anos. O sacerdote revela que tudo começou como um segredo de confissão, mas o professor não engole mais esta desculpa e grita: com o Ramiro também foi igual. Você sabia e se calou. Nós somos 3 amigos, e somente você ainda não se envolveu com minha esposa. Pelo menos acredito que não. Os dois discutem e Matias tenta colocar panos quentes, mas Rodolfo pede ao padre que não continue se justificando e assuma que foi ele quem colocou fogo na fogueira e causou tudo isso. Furioso, Rodolfo grita: vou dizer a mesma coisa que disse a Paulino. Nunca mais quero te ver na minha vida. Enquanto isso, Lucrécia trata de explicar a Delfina o novo drama da família.
A empregada aproveita para desabafar e revela que Fidel anda dando em cima dela, mas está muito preocupada com Modesto, pois contou tudo ao marido. E Delfina estava certa. Modesto foi avisar Fidel para ficar longe de sua esposa e de Manuel, pois eles são a sua família. O bandido desafia o capataz, chamando-o de velho e duvidando do amor de Delfina. Modesto se irrita e soca a cara do bandido. Ele revida e aponta a faca para o capataz, apostando que Modesto não teria reflexos suficientes para enfrentá-lo. Mas o bandido se engana redondamente e Modesto não só tira o canivete das mãos de Fidel, como também o esfaqueia. O capataz se assusta e pede desculpas, pois não queria feri-lo. Modesto quer levar o sujeito para o hospital, mas ele expulsa o marido de Delfina. Neste meio tempo, na casa dos Horta, Matilde confessa à sobrinha que acha Rodolfo atraente. Ela lembra também de perguntar qual é o horário da consulta de Lorena, que disfarça e diz que ainda não marcou a consulta. A campainha toca e Matilde resolve atender. E quem está batendo é Renata, que está procurando por Juliano. A mulher diz que o rapaz não está. Ela pede para deixar um recado para o rapaz e pede que ele entre em contato com ela o mais rápido possível. Renata manda lembranças a Justina e descobre que a mulher não mora mais ali. Na casa paroquial, Josué chora, se lembrando das palavras de apoio de Rodolfo e do conselho que o pai lhe deu. As lembranças do rapaz são interrompidas pela visita de Lucrécia. Ela tenta conversar com o rapaz, mas ele conta que os sentimentos dele pela moça não mudaram. Na saída, ela encontra Juliano e conta que ele não está interessado em considerá-la sua irmã. A moça revela ainda que sabe que o rapaz precisa de um tempo para digerir a situação. Juliano insiste para que retomem o namoro, mas a moça está muito cansada e deprimida e revela que a vida tem mostrado que existem cada vez mais barreiras entre os dois. Ele a agarra e dá um beijão na moça. Chorando, Lucrécia implora para o rapaz nunca mais fazer isso. Na fazenda, Modesto conta o que aconteceu entre ele e Fidel. A mulher fica preocupada com a facada que o marido deu no bandido. O capataz está certo de que vai ser preso e diz que precisa conversar com o patrão. Mas Delfina diz que a coisa tá pegando fogo, neste momento, naquela casa. Alguns segundos depois, Juliano vai conversar com o irmão, para tentar convencer o rapaz a falar com Justina e colocar tudo para fora, para não apodrecer por dentro e nunca encontrar a paz. Neste meio tempo, Rodolfo chega na escola e encontra Justina, que o está esperando na sua sala de aula. O marido diz que os dois não têm mais nada para conversar, pois para ele, ela está morta. A mulher começa a chorar, implorar e fazer um dramalhão. Só que o homem não tem mais piedade e manda ela vazar. Irene chega e pega o professor atormentado com a situação. Ela diz que ligou para a casa dele no dia anterior e ficou sabendo que ele teve um problema e quer saber se as aulas particulares para sua filha estão de pé. Enquanto isso, Carmelo vai até a Milagre falar com Rosário sobre a dívida da família. Ela diz que vai continuar pagando conforme foi estipulado. Ele argumenta que Paulino disse que os Córdoba já têm condições de pagar a dívida. A mulher não se dobra e lembra que o acordo envolveu o casamento dele com Lucrécia, que foi a moeda de troca. Ela aproveita para dizer que a filha está divorciando do rapaz e resolve ajudá-lo financeiramente, pagando apenas uma pequena parte da dívida adiantada. Na cidade, Renata encontra Josué e pergunta por Juliano. O rapaz diz que faz pouco tempo que seu irmão saiu dali. A imbecil resolve tocar na história do tio, mas o rapaz não quer comentar sobre isso. Ela então joga seu veneno e diz que está disposta a apoiá-lo e o ideal é tirar vantagem de tudo isso. Mas o rapaz diz que não se interessa por nada que venha de Paulino. Neste meio tempo, Lucrécia chega na casa da fazenda e percebe que a caminhonete de Carmelo está estacionada na porta. Receosa, ela desce do carro, mas acaba encontrando o rapaz, que está saindo. Ela corre para as baias com medo, mas ele vai atrás. Com muito medo, ela manda o rapaz ficar longe dela, mas ele tem a coragem de dizer que se a moça tivesse cooperado, teria sido muito melhor. Lucrécia senta o pau na cara do safado, que chega a cair e diz: "Se voltar a colocar um dedo em mim, juro que te mato." Ela sai correndo, mas Delfina chega na hora e vê Carmelo saindo da estrebaria, com a cara arrebentada. A empregada corre atrás da moça, que está trancada no quarto, muito nervosa. Delfina consegue entrar e diz que viu Carmelo sair correndo. A garota conta que bateu no rapaz com um chicote. Delfina quer saber por quê. Lucrécia despenca e começa a chorar, chamando Carmelo de tudo que é nome. Delfina desconfia que o homem fez algo com ela e pergunta: "O que este animal te fez?" Chorando muito, ela conta que o sujeito abusou dela. A empregada se apavora e abraça a moça com força.
Lucrécia resolve contar o que aconteceu e diz que sente muita vergonha. Delfina quer que ela denuncie o marido, mas ela diz que tem muito medo e prefere deixar tudo como está. Na cidade, Matilde encontra Juliano e diz que ela e a sobrinha estão incomodando a família, pois os pais do casal estão em crise e não querem ficar se metendo no assunto. Na casa do Souza, a campainha toca sem parar. Como está sozinha em casa, ela vai abrir a porta. É Miguel que diz que está ali para saber como ela e seu filho estão. O rapaz aproveita para revelar que se lembra muito bem o dia e a hora que os dois ficaram juntos. Portanto, ela vai acompanhá-lo para saber exatamente quanto tempo ela tem de gravidez.